Olá, querido irmão. Vamos então para a nossa reflexão do Evangelho de hoje, nesta quinta-feira, dia 7 de maio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Essas palavras Jesus as diz logo após ter lavado os pés dos seus discípulos. E o grande ensinamento que ele quer nos dar é que ele, sendo Senhor, lava os pés. Ele, sendo Senhor, desce. Ele, sendo Senhor, é humilde. Por isso, o servo não pode ser maior do que o Senhor, nem querer ser maior do que o Senhor. E a pergunta que poderia vir à nossa mente é, então, quem é o nosso Senhor? Se algumas vezes nós não fazemos isso, se algumas vezes nós preferimos que lavem os nossos pés ou que nos sirvam antes de servir uns aos outros, quem é o nosso Senhor? Todos aqueles ali devem aprender esse ensinamento. Mas o Senhor também fala que alguns daqueles ou algum daqueles que comem com ele o seu corpo e comem com ele e bebem com ele o seu sangue, o trairão, levantarão contra mim o calcanhar. Aí é que nós nos perguntamos, aparentemente todos aqueles que estão ali têm Jesus por seu Senhor. Todos que estão ali aparentemente o seguem, são seus discípulos, mas não é assim. Nem todo mundo que está com ele na ceia tem Jesus por Senhor. E por isso nós fazemos a pergunta, quem é o nosso Senhor? Imaginar esses homens eleitos nos leva logo a uma questão de dignidade de eleição. Realmente nós não somos dignos de sermos eleitos esses que participam do pão, que participam do mistério do Senhor e que são lavados os pés, e dos quais são lavados os pés. Por isso, parece ser uma postura bastante correta nos colocar e nos questionar algumas vezes se não somos nós também, possivelmente não somos nós, esse Judas. Será que seria correto pensar algumas vezes se nós somos aquele que traiu Jesus ou que vai trair Jesus? Pode parecer até doloroso pensar nisso. Como é que pode eu ficar sempre pensando que eu que vou ser aquele que vou trair Jesus? Pode ser doloroso algumas vezes. Mas, sinceramente, na experiência que nós temos, aqueles que se colocaram com a desconfiança de si, sempre com a possibilidade de serem aqueles que traíram Jesus, são muito melhores ou vão muito mais além do que aqueles que se escondem atrás da sua própria maldade, da sua própria perversão e não se colocam jamais a pergunta: será que eu estou sendo servo desse Senhor? Será que Ele realmente é o meu Senhor? Será que não sou eu o traidor? Não porque a gente esteja caminhando para traí-lo, mas porque nós podemos estar caminhando num caminho de ilusão, achando que estamos seguindo sem estarmos na ceia com Ele, sem estarmos na ceia com Ele, dizendo que Ele é nosso Senhor, mas não é. A partir dessa pergunta, nascem então algumas respostas diante de nós. Como é que nós podemos saber se Ele realmente é o nosso Senhor? Podemos fazer uma análise. Diz o Senhor: sereis felizes, vós, servos, se fizerdes isso. Se sabeis disso e puserdes em prática, sereis felizes. Em outras palavras, sereis felizes se vós, servos, não quiserem uma vida diferente dado o vosso Senhor. Como é que nós sabemos se nós não somos aqueles que traem o Senhor? Ou melhor, se nós não somos aqueles que não têm Jesus por Senhor, mas têm por Senhor a si mesmo, ou até o mal? Basta nos olharmos como é que estão as nossas práticas, se estão parecidas com a dele. A vida do Senhor, que nós devemos imitar, e nós queremos ter uma vida igual a dele, é aquela vida que lava os pés.
A vida do Senhor é a vida de amar os seus até o fim. A vida do Senhor é de dar a vida, inclusive pelo traidor. A vida do Senhor é o Evangelho. É o Evangelho todinho, escrito para nós, para que nós tenhamos clareza de quem Ele é e possamos viver como Ele vive. Para termos certeza de que Ele é o nosso Senhor, a coisa importante é, sobretudo, não querer controlar a nossa vida. É imitá-lo e não querer ter o controle dela. Mas é justo que o enviado não seja maior do que aquele que o enviou e o servo não seja maior do que o Senhor. Se o Senhor tinha a vida entregue às mãos do Pai, não deveríamos também nós, os servos, confiar a nossa vida nas mãos do Senhor? Querido irmão, esse é o tempo em que nós precisamos nos colocar de verdade nas mãos dele. Precisamos deixar que ele realmente conduza as nossas vidas. Precisamos deixar que ele realmente seja nosso Senhor, não simplesmente em palavras, mas na vida, imitando a vida do Senhor, nos questionando e nos fazendo sempre desvendar o homem velho interior que precisa ser desvendado. Não porque nós queremos ser como Judas, mas justamente porque nós não queremos ser como eles. Precisamos nos questionar. E por fim, abandonar as nossas vidas nas suas mãos. E só para entender, o discípulo reconhece que tudo isso é amor de Deus. Isso é Deus nos amando, nos dando a oportunidade de deixarmos que Ele cuide de nós, deixarmos que Ele revele o nosso mal para que nós não sejamos condenados e nos permitindo ter o privilégio de imitar a sua vida. Que o Senhor te dê essa alegria e que você, como salmista, hoje possa cantar: ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Que Deus te abençoe, te dê um dia configurado ao de Jesus.